Oi meninas, boa tarde. Então vamos lá, vamos retomar aqui o nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar sobre o egoísmo. Não pensem vocês que isso daqui é fácil, né? Para cada uma de vocês é difícil, para mim também. O autor fala dessa questão da gente ser confrontado pela palavra de Deus a respeito desses pecados. A sutileza dos pecados também é algo que tem que ser considerado, né? Nem todos são gritantes para nós, às vezes pode passar despercebido, mas nós precisamos estar atentas, tá? Então, ele mesmo fala, eu falo também, que não é porque eu tô falando aqui que é só uma palavra de, eu tô acusando, né? Não, eu sei que cada uma aí tem um pecado ou os pecados, enfim, na aula a gente até ficou falando, né? Qual da lista que a gente é mais suscetível ou menos, mas fato é que tomando conhecimento desses pecados, a gente tem que prosseguir, né, tendo a visão de que o nosso Deus é quem nos livra desse mal, porque ele nos mostra o pecado. Isso depende, claro, também, né, do nosso relacionamento, porque existe a soberania de Deus e existe a nossa responsabilidade. E quanto mais nós estivermos atentas a esses pecados, a gente vai conseguir confessá-los, né, entregar nas mãos do Senhor, porque esse que é o caminho. Né? Estar livre do pecado, a gente sabe que só na glória, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos tomar conhecimento e colocar aos pés da cruz. Esse que é o objetivo, tá? Então vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, entendimento para que aquilo que for falado aqui, Senhor Deus, palavras deste livro, Senhor, estando de acordo com a Tua palavra, ó Deus, e sejam realmente instrumentos para nos alertar, Senhor Deus, nos confrontar e nos trazer, Senhor Deus, uma reflexão para um arrependimento profundo, sincero e que reflita, Senhor Deus, em deixarmos esses pecados, buscando em Ti, Senhor Deus, a cura e a santidade, Senhor Deus, que é o que nós almejamos, Senhor. Nos dá esse entendimento, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Então, hoje falando sobre o egoísmo, né? O egoísmo ele é um pecado trabalhoso de ser exposto, porque é fácil vê-lo nos outros, mas é difícil enxergá-lo em nós mesmos. Além disso, existem graus de egoísmo, assim como existem graus de sutilezas em suas manifestações. Há pessoas cujo egoísmo é rude e evidente. Gente assim não dá a mínima para a opinião dos outros. A maioria de nós, todavia, se importam com o que os outros pensam a nosso respeito. Nesse sentido, somos egoístas mais gentis e refinados. E ele fala aqui que o egoísmo ele pode se manifestar de várias formas, né? Mas nesse assunto, pecados intocáveis, a gente vai olhar em 4 áreas que o egoísmo se manifesta mais para os cristãos. A primeira é o interesse, né? O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí, esse termo interesse, Paulo ele se refere às preocupações e necessidades de outras pessoas. Mas o termo vai ser usado, né, pelo Jerry Bridges no sentido mais restrito, abrangendo somente as coisas nas quais estamos interessados. Então, quais são os nossos interesses, né? Ele fala aqui que nesse estágio da vida dele,
ele tá interessado, ele e a esposa estão interessados nos netos, né? Eles gostam de falar sobre eles, exibir as fotos aos amigos, né? O problema é que os amigos também gostam de exibir os seus netos. E aí, quando eles se reúnem, conversam sobre os netos de quem, né? Claro que é sobre os netos de todos, se forem todos sensíveis aos interesses uns dos outros. Mas se eles, né, o Jerry Bridges e a esposa, ou outro casal não tiver a sensibilidade, a conversa provavelmente será de mão única. Ou então eles vão ficar esperando chegar a vez deles para eles se gabarem, o que não demonstra qualquer interesse verdadeiro pelo neto dos amigos. Né? Quantas e quantas vezes, meninas, nossa, esse pecado aqui, ele é assim, é um tapa na cara. Porque às vezes a gente tá ouvindo o que a pessoa tá falando, mas na verdade a gente tá só esperando ela terminar pra gente poder falar. A gente não tem interesse real no que a pessoa tá falando. A gente quer falar, a gente quer se gabar, né, das nossas coisas. Às vezes a intenção é boa, tal, mas a gente só quer falar do nosso trabalho, do nosso ministério, do nosso lar, dos nossos filhos, do nosso marido, do que nós fazemos. Gente, é assim, realmente muito complicado, porque e pessoas que falam demais, né, e eu me incluo nisso, quer falar. E aí às vezes você encontra uma pessoa mais quietinha, a outra pessoa não consegue falar, que você tá falando tanto, que a outra pessoa não tem oportunidade, né? Imagina que eu e o Sérgio, a gente gosta de falar muito. Gente, é uma dificuldade, porque quer falar em cima do outro. Então, isso aqui é um tipo de egoísmo, né? Um egoísmo que os cristãos têm. Apóstolo Paulo fala: cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Bom, ele fala que ele usou esse exemplo específico dos netos, né? Mas óbvio, a gente pode falar sobre qualquer questão aí. Ele fala aqui, né, que os interesses abrangem o trabalho, o lazer, a esposa que gosta do patchwork, e é natural, né, que a gente vá para um lado que seja mais da nossa afinidade, né? Mas a gente precisa mostrar interesse genuíno pelo trabalho, pelo assunto, pelas coisas das outras pessoas e não somente os nossos projetos, né? E ele fala, né, que ele estava tentando escrever esse livro, né? E ele tem um interesse enorme, né, por esse projeto. E aí, quando alguém faz uma pergunta sobre o que você está escrevendo ultimamente, para ele é fácil ele ficar empolgado e gastar um tempão falando sobre o livro dele, né? No entanto, o interlocutor, aquele que está perguntando, tem os próprios interesses. E aí ele precisa ser sensível, e ele está falando isso para nós. Nós precisamos ser sensíveis e indagar sobre outras coisas. Trabalho, viagem, filhos, que lhes deem oportunidade de falar do que gosta. Porque senão a pessoa puxa o assunto, você fica falando, e você não dá oportunidade para outra pessoa, né? Para testarmos como está o nosso egoísmo em relação às coisas que nos interessam, basta refletirmos na conversa que acabamos de ter com alguém ou com um casal e compararmos o tempo que gastamos falando de nossos interesses com o tempo que gastamos ouvindo a outra pessoa. Ele fala aqui que concorda que essa forma de egoísmo não parece ser tão... essa forma de egoísmo parece tão inofensiva que você não entende, né? Por que ele incluiu nesse livro.
Na pior das hipóteses, egoísmo tem cara de grosseria e nada mais. E geralmente é visto como falta de consideração, mas não como um pecado. Todavia, é um sintoma de egocentrismo. O egoísmo revela que nos preocupamos somente com a nossa vida. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo faz uma lista dos pecados bem nojentos que irão caracterizar os últimos dias, a época de hoje, né? A lista menciona os amantes de si mesmo. Amantes de si mesmos é uma boa descrição de pessoa egoísta. O amante de si mesmo é, antes de qualquer coisa, egocêntrico. Em caso extremo, o egocêntrico não dá a mínima para os interesses, necessidades e desejos dos outros. Só se interessa por si mesmo e suas conversas egocêntricas refletem essa postura. Gente, vocês já conversaram com alguém que a pessoa, ela tá olhando para você, mas ela não tá prestando atenção? Você já fez isso? É disso aqui que a gente tá falando, né? É a gente não prestar atenção profundamente no que a pessoa tá falando. E como é chato quando você tá falando com alguém e a pessoa tá querendo, né, numa roda assim, a pessoa tá querendo se livrar daquela conversa, ela não quer falar sobre aquilo. Então ela tá falando com você, mas ela tá prestando atenção, né, na outra pessoa. E assim que tem uma oportunidade, ela já sai. Pecado, tá? Pecado. Pecado. Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejamos nós homens ou mulheres, velhos ou jovens, geralmente guardamos nosso tempo para os nossos próprios interesses. A moça pede que a amiga lhe dê uma ajuda na tarefa da faculdade. No entanto, a amiga tem que estudar para um teste. Ela deve usar seu precioso tempo com a outra ou com si mesma? Ou pode ajudar com certa relutância? E quanto à primeira estudante? Ela tem sido egoísta ao pedir ajuda quando sabe que a outra tem que estudar para o teste? Somos egoístas quando guardamos obsessivamente o nosso tempo e também quando tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. Nos dois casos, pensamos primeiramente em nós e em nossas necessidades. É no lar que o egoísmo em relação ao tempo é mais notório. Geralmente, marido e esposa, e até certo ponto os filhos, são responsáveis pelas tarefas domésticas. Muitas vezes, alguém reluta em ir além da tarefa que lhe foi estabelecida. E isso não é obrigação minha. Um filho talvez reclame quando a mãe diz para ele fazer a tarefa de um irmão. Em geral, os adultos não são tão abruptos em suas reações, mas o egoísta raramente enxerga as necessidades dos outros membros da família e também não sente pena de quem está sobrecarregado naquele momento. Dificilmente oferece: eu faço isso para você. A Bíblia, porém, nos adverte: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Fazer mais do que a nossa obrigação e ajudar outra pessoa é um modo de carregar o fardo uns dos outros. Essa daqui que eu falei, gente, que eu comecei a falar agora, sejamos nós, homens ou mulheres, é a segunda área do egoísmo, que é o tempo, né? Então, a primeira foi o interesse, né? Você não tem interesse. Depois, você não dispensa tempo, né? Ou você toma o tempo da outra pessoa. E o terceiro é o dinheiro. E aí ele fala aqui que esse assunto é importantíssimo para os cristãos. O apóstolo Paulo ensinou: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12:15. O apóstolo João perguntou: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? 1 João 3,17.
Juntos, esses dois versículos ensinam que nossos corações devem se compadecer dos necessitados e que devemos exercitar essa compaixão por meio de ofertas. Dinheiro, né, gente? Ele fala aqui que as pesquisas revelam que os americanos que vivem no país mais rico do planeta ofertam menos de 2% da sua renda para obras de caridade e instituições religiosas. Que embora eles se orgulhem, né, da generosidade após uma catástrofe mundial, os fatos revelam que, de modo geral, os americanos são muquiranas com o dinheiro e até mesmo indiferentes às necessidades, inclusive as físicas e materiais dos menos afortunados. Além disso, eles preferem contribuir para causas mais dramáticas. A doação monetária para as vítimas do tsunami que atingiu o litoral da Indonésia em 2004 foi extraordinária, mas para as vítimas do quase igualmente devastador terremoto no Paquistão em 2005, as doações foram pífias. Ai, ai. Aí ele fala aqui, cada centavo que recebemos, até mesmo do nosso salário que ganhamos como trabalho, é uma dádiva de Deus. Temos de ser administradores desse dinheiro e não gastar tudo em nosso benefício, ignorando as necessidades dos outros. Isso também vai ser um assunto que a gente vai tratar lá no mundanismo. O mundanismo faz com que você use seu dinheiro também de forma indevida, tá? A quarta área de egoísmo que ele coloca aqui é a descortesia. Essa característica se manifesta de várias formas. A pessoa grosseira jamais leva em conta o que as suas atitudes causam aos outros. A pessoa que sempre chega atrasada e deixa os outros esperando é descortês. Quem fala alto ao celular ao ponto de perturbar quem está ao redor é egoísta e descortês. Assim como é descortês o adolescente que larga sua bagunça na cozinha para o outro limpar. Sempre que não damos a mínima para o efeito que nossas atitudes exercem sobre as pessoas, somos egoístas e grosseiros. Pensamos só em nós mesmos. Também deixamos de levar em conta os sentimentos das pessoas, né? Muitos cristãos são grosseiros e até demais com garçons e balconistas, ou no mínimo indiferentes aos seus sentimentos. Em vez de sermos rudes e indiferentes, podemos, sem nenhum gasto de energia, iluminar o dia de alguém com um simples obrigado. Da forma que devemos cultivar o hábito de agradecer a Deus, devemos praticá-los uns com os outros. Em casa, um simples muito obrigado dito a outro membro da família produz muito efeito. A pessoa cuja atitude é falo o que penso, dou a quem doer, é egoísta e grosseira. Esse tipo de gente nem considera a possibilidade da outra pessoa sentir-se envergonhada, humilhada ou magoada. Sua única preocupação é dizer o que pensa. Devemos buscar não apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Se ampliarmos o significado de interesse e abarcarmos, como acho que Paulo fez, as necessidades e preocupações dos nossos semelhantes, veremos que a pessoa altruísta sempre equilibra suas necessidades e preocupações com as de terceiros. Por outro lado, o egoísta não só é indiferente às necessidades alheias, como espera que as pessoas satisfaçam suas necessidades e seus desejos. Essa forma de egoísmo é vista nos casamentos em que cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades e em que cada um não pensa em como servir ao outro. E o nosso maior exemplo de abnegação é o Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, se tornou pobre por amor de nós, para que, por intermédio da sua riqueza, nós nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8:9.
Paulo nos incentiva a cultivar essa mesma atitude em Filipenses 2:5. Um dos exemplos mais notáveis que o mundo já viu tanto de egoísmo quanto de abnegação ocorreu à época da peste bubônica, que assolou a Europa em 1348, causando a morte de cerca de 40% da população. A peste se espalhava tão rapidamente que quando alguém era infectado, geralmente a família toda também morria. Assim, por muitas vezes, os familiares se mudavam de imediato e deixavam o doente morrer sozinho. Muitos padres cuidavam dos enfermos e moribundos e também acabavam morrendo. Alguns padres se recusavam a ajudar. Foi dito sobre aquela época que os melhores padres morreram e os piores continuaram vivos. Viver de modo abnegado provavelmente não custará a nossa vida, mas nos custará alguma coisa. Custará nosso tempo e dinheiro. Custará mostrarmos interesse nas preocupações e nos interesses dos outros. Custará também o aprendizado de sermos sensíveis às emoções e aos sentimentos alheios. O egoísmo é bastante comum nos lares, entre os membros da família. Fora de casa, geralmente nos comportamos melhor e agimos como pessoas educadas. Embora muita gente seja egoísta, não importa onde esteja. Em casa, porém, colocamos de lado as restrições artificiais que não fazem parte do nosso verdadeiro caráter. Como é difícil enxergarmos o próprio orgulho. Seria bom pedir que os familiares apontassem as áreas em que nosso egoísmo se manifesta. Contudo, devemos fazer isso sem adotarmos uma postura defensiva e sem partirmos para a retaliação, apontando assim o egoísmo da outra pessoa. Depois, devemos nos arrepender dos pecados gerados pelo egoísmo e orar para que o Espírito Santo nos capacite a lidar com essas características. É isso, meninas. Bem difícil esse capítulo para mim, porque já me peguei várias vezes nessa situação, tanto de interesse, quanto de tempo, quanto de ser uma pessoa descortês, né, descortesia. Também, às vezes, falar o que pensa. Então, eu tô aqui bem emocionada porque não é fácil, né? E a gente comete mesmo, infelizmente, né? Mas que bom que isso daqui está aqui para nos alertar, né? O próximo assunto vai ser o descontrole. Vou ver se eu consigo gravar aqui na sequência para vocês, tá bom? Mas vamos encerrar. Pai, queremos te pedir perdão, Senhor Deus, porque se as minhas amigas também refletirem, Senhor, talvez identifiquem, assim como eu estou identificando, esses aspectos do egoísmo, Senhor, que talvez a gente nem pensasse, mas que esse livro trouxe à luz da palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos mais interesse, dedicarmos mais tempo, Senhor. Senhor Deus, não sermos pessoas que falam o que pensam, Senhor, apegadas ao dinheiro, mas que possamos em tudo, Senhor Deus, glorificar a Ti, para a Tua glória e para o bem dos outros também, Senhor. Abre mais esse assunto na nossa mente, Senhor. Mostra-nos situações em que estamos sendo egoístas, Senhor, que estamos tendo esse egocentrismo, Senhor, e nos faça pedir perdão, Senhor. Já pedimos perdão a Ti, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a cada momento que estivermos sendo egoístas, Senhor, que a Tua palavra venha à nossa mente, que possamos entender que precisamos cuidar dos interesses dos outros, Senhor, mais do que os nossos próprios interesses, Senhor. Perdoa-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho, meninas.